dia, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez com a nossa devocional que chega na sua casa por intermédio da mídia social. Hoje nós vamos falar sobre o tema E se? Sei que a grande maioria das mulheres não são aficionadas por futebol. Também sei que muitos homens não sabiam que ontem ocorreu um amistoso entre a seleção da Argentina e da Alemanha. Essas duas seleções foram as finalistas da Copa do Mundo de 2014, que ocorreu aqui no Brasil entre os meses de junho e julho. E o interessante a falar é que o placar foi diferente. Foi um placar elástico com a vitória da Argentina. Inclusive, existia um jogador que ele ficou machucado e não pôde jogar no final da Copa do Mundo pela seleção da Argentina. E ele foi o diferencial para a vitória de ontem. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou pegando isso do nosso cotidiano, porque muitas pessoas poderiam ficar pensando: e se o placar da final da Copa do Mundo fosse o placar que aconteceu ontem? E se Di Maria tivesse jogado? E se? A grande ideia é que essa conjectura não é uma realidade e jamais poderá ser uma realidade. Não só no futebol, mas eu estou tirando a ideia aqui do futebol para aplicar a tudo na nossa vida. Você pode dizer: e se eu não tivesse casado com fulano de tal? E se eu não tivesse tido um filho? Se eu não tivesse me mudado? Se meu cônjuge não tivesse morrido? O interessante é que nós podemos ficar sempre na conjectura. E se? Mas a conjectura não é uma realidade, não é um fato, e nós temos que encarar os fatos de frente. A vida deve continuar mesmo quando circunstâncias que não eram aquelas idealizadas por nós estão diante de nós. O texto da nossa meditação é o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 32. Eu vou ler. Olha o que é que diz esse texto. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: esse homem bem podia ter sido solto, se não tivesse apelado para César. Paulo estava aqui em um julgamento, ele poderia ter sido solto, o rei Agripa e o governador Festo desejariam que ele fosse solto, mas ele apelou para César. E então essa conjectura não se tornou uma realidade. Mas o que se tornou uma realidade é que Paulo foi enviado para Roma e lá ele pôde testemunhar. Não fique preso no passado, não fique preso numa possibilidade que é irreal, fique na realidade do tempo presente. Pregue da palavra do Senhor, viva, não fique pensando nos erros do passado, nas circunstâncias retrógradas. Pense no tempo que se chama hoje. Faça como o apóstolo Paulo. Mesmo em uma circunstância de prisioneiro, ele pôde testemunhar do amor de Deus, como o capítulo 28 fala. O capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, termina com o apóstolo Paulo preso de uma forma domiciliar, preso na sua residência, e muitas pessoas afluíram para ali para ouvir a palavra de Deus pregada por ele. Portanto, Deus abençoe o seu dia e que você possa refletir sobre a ideia de que e se não é uma realidade, é uma conjectura que não existe. Eu preciso viver de acordo com a realidade e amar a Deus com todas as minhas forças. Deus abençoe e tenha um bom dia na presença dele.